Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geek. Quem fala aqui é o Davi, mais um episódio e mais um vídeo do nosso queridíssimo podcast, programa e canal de YouTube. Né, Santiago? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Aqui quem fala é o Thiago. E a gente decidiu que os erros de gravação, eles vão estar na gravação mesmo. Não é à toa que são erros de gravação. Exatamente. Erros de gravação na gravação. Exatamente. Todas as gravações a gente ultimamente começa dando risada, mas faz parte, né? Mas eu quis ajeitar a câmera que não tá pegando, ele só tá parecendo que eu tô parecendo um pouco careca aqui, então deixa eu levantar a câmera. Pronto, melhor. Gente, hoje iremos nesse vídeo falar um pouquinho sobre um tema que é do momento, de hoje, de ontem e de sempre, né? Que é falar de temas vinculados à Marvel. É inacreditável como... Impressionante, gente. Nós jamais deixamos de falar da Marvel, porque ela é uma fonte de dinheiro, de riqueza para muitos streamers, e nós ainda não chegamos a esse ponto, então é apenas por autossabotagem mesmo. E também um pouquinho de frustração que nunca é saciada. Então a gente precisa, que nunca é dissipada, na verdade, né? Então a gente precisa estar falando sempre, porque a gente está sempre frustrado. Mas também a Marvel dá motivo, né? Sabe aquela nuvem ácida? A Marvel está ultimamente assim, né? Quando você lembra de chuva, você lembra de fenômeno natural. Só que a Marvel ultimamente está tão assim complexa, complicada, que parece uma chuva ácida. Porque ela vem de tempestade, vai com uma tempestade nem percebe que ela foi embora. E isso é o que eu tô sentindo, inclusive, quando lançam um trailer, eu não tenho a menor ideia. Quando dizem que teremos uma série e eu não tenho a menor ideia. Porque todo dia eu acesso vários sites, eu acesso plataformas de streaming, eu acesso as redes sociais, YouTubers, e eu estou conseguindo a mágica de não estar encontrando de imediato os lançamentos futuros da Marvel, como antigamente a gente tinha. Lá para 2019, 2018, 2017, qualquer produção da Marvel que parecia vai lançar no cinema, a gente sabia o mês, o ano, a data exata do lançamento. A gente sabia com uma prévia, sei lá, anual. Eu acho que tem, por exemplo, a gente vai comentar isso daqui a pouco, mas Ironheart, gente, eu não tinha a menor ideia. E não é como se fosse assim, porque vocês não procuraram. Não, gente, a divulgação, ela foi muito pouca. Não é só a gente que estava falando sobre não ter visto coisas sobre Ironheart. Vários outros produtores de conteúdo estavam falando isso. E aí você não vê muitos produtores comentando sobre. É muito complicado isso, né? Porque o que a gente, de produtor de conteúdo que a gente vê comentando, é normalmente quem é convidado para a cabine de imprensa para comentar, e aí eles assistem e tal, ou então, enfim. Mas aquele burburinho que a gente tinha antigamente, isso não é uma coisa que a gente está vendo por agora. Nem um pouco. E, inclusive, me incomoda um pouco a falta de... Sabe o que eu sinto da Marvel? Eu tenho uma sensação de... cansei, entendeu? É uma sensação de que eu tô cansado. Sabe, de falta de vontade, é uma sensação que eu tenho com as produções da Marvel. Um pouco de falta de vontade, um pouco de... Sabe, é tanta coisa que eu tô fazendo, que eu fiz nos últimos 4, 5 anos, que, lança, não importa, lança. Então essa é a minha sensação que eu tenho ultimamente com a Marvel, de lança. E isso ficou claro com a Ironheart, por exemplo, que Santiago que me contou que tinha um trailer. Eu não tinha a menor ideia que eles tinham lançado o trailer. Eu não tinha a menor ideia. Na minha cabeça, eles tinham esse lançamento em algum momento agora de 2025, que eu não lembrava quando, mas e que eu estava esperando, por exemplo, chegar ao meio do ano, que tem a CCXP, tem os eventos do streaming no meio do ano, e eu pensei, vamos lançar um trailer lá no meio do ano. Não, eles lançaram em maio, né? Eles lançaram no início de maio. E a gente não ouviu falar, tipo, eu inclusive vi vídeos de produtores de conteúdo negros falando sobre isso, né? Poxa, é a série protagonizada por uma heroína negra. E cadê a divulgação?
E aí depois existe um flop, existe uma baixa audiência, existe uma baixa adesão do público, aí culpa a série por isso. Mas, gente, não é, sabe? É um trabalho. Você precisa engajar o público naquilo ali. E não teve isso. Não, engajar o público e também fazer uma tentativa de trazer de volta o público que foi embora. É verdade. Então, quando você... me lembra muito, sabe o quê? Lembra quando a DC cancelou a Warner, né? Cancelou aquele filme da Batwoman? Uhum. Que é um filme que estava pronto. E Sim. eles simplesmente não vão lançar e não lançaram. E tudo que foi gasto, tudo que foi produzido ali, simplesmente dane-se, foi para o espaço. É óbvio que a Marvel não está fazendo isso, mas no momento que você não publiciza ou que você não coloca isso em evidência, automaticamente você está desperdiçando material publicitário, você está desperdiçando a oportunidade de mostrar para o público um material, né, mais uma produção sua audiovisual, que alguns podem gostar, outros não podem gostar, mas, gente, se está produzida, se será lançada, então bora fazer marketing, porque é o mínimo, gente. É o mínimo, pelo menos para a gente tentar reaver um pouco do valor investido. É um pouco o que aconteceu com o Thunderbolts, né? Thunderbolts, ele foi lançado com um filme que ninguém queria. A gente já vai falar de Thunderbolts. Aliás, rapidamente, Thunderbolts está com uma dificuldade absurda de passar de 300 milhões. Né? Se ele passou agora recentemente. Isso é muito pouco para filmes da Marvel. É muito pouco. É uma coisa assim que beira o ridículo. Se você parar para pensar nos filmes do passado que chegavam facilmente a 700, 800, a gente falava, na verdade, que filme que chegou a 700 milhões é um fracasso na época na Marvel. 600 milhões é um fracasso, porque a gente entendia que os filmes da Marvel tinham que chegar a 900, 1 bilhão, 1.1 bilhão, mas não. Hoje, as arrecadações da Marvel são terríveis e não tem mais a fala, é por conta da pandemia. Não, já foi. O cinema, o pessoal já votou, já temos filmes na casa, vários filmes na casa de 1 bilhão. Minecraft está aí para mostrar isso. Top Gun está no ano passado? Ano passado, não, ano retrasado? Foi o ano passado? Ano passado, não, ano retrasado. 1 bilhão com Tom Cruise, sabe, já indo para o final da carreira. Para aposentadoria. Então, você percebe que o cinema voltou. O que não voltou foi a vontade do público de assistir as coisas da Marvel. É isso que não voltou. Tá? Então, a gente íamos colocar aqui para ver o trailer. Eu não assisti esse trailer. Tá? Também não, a gente deixou realmente para assistir aqui. Então, vamos fazer um react aqui e depois iremos comentar um pouquinho a fala, né, do CEO da Disney, que supostamente está frustrado com os poucos filmes da Marvel 2026. Aí minha pergunta, desde já, será que o problema é por falta de filme ou pela qualidade de filme? Tá. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o trailer. Santiago, ó. Vamos lá. Ouve? Ouço. Beleza. Deixa eu só mudar aqui a nossa posição aqui. Nossa, eu vou deixar assim. Fica mais agradável. Vamos lá. Hello? Oi. Mãe de Deus, sou surdo. For real? Meu Deus. In less than 3 minutes, the air in this elevator will no longer be breathable.
You'll suffocate and die unless you break into the device on the floor, where you'll find a gas mask. Good luck. Screw this. I heard Riri Williams was a genius. So you in or out? Riri, I see you. I see you're fed up, waiting to be acknowledged for your greatness. You are not the first genius at MIT. How come you're not working at one of those fancy tech firms? After my internship abroad, I want to build something undeniable. Something Important? iconic. It's a brand new. I can give you the tools to help you carry out your vision. But anyone who's ever accomplished anything iconic in life has had to do some questionable things to get it done. What will you do, Riri? You've bitten off a hell of a lot more than you can chew. I could chew a lot. You know nothing about this man. You're gonna end up dead or in jail. This is so much bigger than that. This is why. Não faça piada, não faça Shady piada. Bunker. My bunker's not shady. Would a shady bunker have that on the wall? Fez piada. It's literally above a crate of self-guided missiles. I'm returning those. Gente, primeira coisa que eu quero comentar aqui. Por que todo final de trailer, quando tem aquele clímax, tem aquele final com uma piada? Porque é da Marvel. A fórmula da Marvel se estende até para os trailers. Já não sabe? Tá. Quer começar? Começando? Assim, se eu fosse conferir Iron Horde, eu iria conferir pelo peso que a Iron Horde tem. Sim. No sentido de que é uma heroína negra, é uma mulher negra, gênia, uma mulher negra engenheira, e é uma mulher negra na armadura. E também porque tem Ryan Coogler por trás. E eu acho que isso deveria ser uma coisa que deveria estar alavancando Iron Horse, por conta do sucesso que Pecadores fez, que é um filme dirigido pelo Ryan Coogler. E também por todo o histórico dele. Mas pelo trailer, eu não sei se eu me Genérico? Eu não sei, sabe? Eu achei Tipo assim, genérico. é como se, tipo assim, talvez se você for conferir e assistir, você consiga ter algo muito original, muito incrível, mas pelo trailer não me pegou. Também. Não me pegou. Assim, eu acho que quando você lança uma nova heroína, ela precisa, obviamente, ter aquela contar história, sabe? Sim, sim. Sabe? Isso faz parte. Principalmente porque estamos falando de uma série e série tem espaço para isso. Isso é a parte boa de uma série. É isso. Só que a Marvel, ela se especializou de contar a mesma coisa para quase todas as origens de super-herói. Essa é a parte irritante. Certo? Se você parar para pensar na origem do Homem-Aranha, que não teve um filme de origem, mas aquele Homem-Aranha lá, o de volta para casa, né? Homecoming, ele teve exatamente mostrou Tia May, Homem-Aranha lidando com os amigos, com a família, com os perigos. Aí a Hurt, mesma coisa. A mesma coisa. Você tem a família, olha, se envolveu com não sei quem, e aí é um risco, ela ganha uma roupa, armadura de super-herói, que ela criou, mas aquele que é o amigo não é mais um amigo. Você está entendendo? A dinâmica é a mesma. Então é como se eu tivesse plotado uma história aqui, cá. E isso me incomoda no sentido de que, cara,
eu já vi essa história em algum lugar, sabe? E ela é uma personagem que tem características que levam a coisas novas, a um olhar novo, uma perspectiva nova. No quadrinho, ela... e aí tem um outro problema. No quadrinho, ela não é a substituta do Homem de Ferro. E ela é uma outra heroína que usa armadura, que tem uma outra premissa super inteligente. Mas ela é completamente diferente nos quadrinhos. Só que aqui, pela ausência de um Homem de Ferro, a primeira coisa que todo mundo que não conhece os quadrinhos e olhar o trailer vai dizer, opa, estão colocando um Homem de Ferro mulher. Exato. Tipo, não tem como você não ter essa impressão, gente, porque a armadura é idêntica praticamente. E, poxa, é muito ruim, porque eu quero assistir Riri, eu quero conferir quem é essa mulher preta que tá ali, uma mulher negra retinta, não é qualquer coisa, protagonista de uma série, é jovem, ela traz outra coisa pro universo. E aí, quando você vê um trailer desse, tipo assim, quem são essas pessoas? Eu não sei de ninguém. E eu não sei nem da própria Riri no trailer. Então é como se, tipo assim, eu quero saber dela, da jornada dela, quem é ela. Mas o que eu tô vendo é, tipo assim, construir armadura, lutar contra o herói, ou lutar contra o vilão, ou proteger alguma coisa. Cadê ela, sabe? Cadê o Hort, do Iron Hort? Boa. Tá cortado no meio. Cadê? Eu tô vendo o Iron, tô vendo a armadura tá ali, e a ênfase tá ali na construção, mas e o Hort? Cadê sobre ela? Sobre os dilemas? Mas você vai ter isso vendo a série. Sim, mas tipo assim, se o trailer não me chama pra isso... A Agatha me chamou. Nossa Senhora. A Agatha me chamou porque o trailer de Agatha foi que me comprou, porque ela deixou claro no trailer, né? O trailer ficou claríssimo pra mim. E teria um mundo de Agatha. É verdade. E a gente teve glimpses dos personagens. Exato. Isso chamou a atenção. Foram personagens muito marcantes. E você já tinha isso. Você tinha lá partes desses personagens. E você tinha também a união daquele Coven. E você imaginava, poxa, esse Coven vai ter muitas aventuras, vai ser massa. Vai ser... E a trilha sonora também foi muito marcante, porque foi Florence The Machine, Seven Devils. Aí você ouvia aquele negócio e fica, meu Deus do céu, aqui elas vão invocar Mefistófeles. E WandaVision, a mesma coisa. Você despirocou completamente ali. Enlouqueceu. Não, a pessoa que assistiu o trailer de WandaVision, como eu assisti no meio ali da pandemia, você olha aqui e você fala, meu Deus, o que aconteceu com a Marvel? Vou assistir. Traz algo diferente. E aí, quando você vê Riri, eu não consigo não genérico. Sentir. Tipo assim, você falou assim, eu já vi isso antes, você fica assim, gente, essa coisa de carro, bater no carro... Tipo, eu não vi exatamente isso em Pantera Negra, mas me lembrou Pantera Negra. Não pareceu Pantera Negra de quando ele... O último Pantera, não, o segundo Pantera, que ele salta, tem aquela cena que ele faz na cidade, e ele tem um carro, e ele capota o carro e cai com as garras. Pareceu exatamente aquela cena. Pensei exatamente nessa cena, Davi. Nessa cena. Porque era uma rua escura, de noite. E eu fiz assim, não. Porque assim, gente, quem quer conferir Iron Horse não tá querendo saber da armadura, gente. Me desculpe, mas Riri, pra mim, não é armadura. Também. Riri vai além da armadura. Eu não vou querer conferir Iron Horse porque eu quero ver a armadura de ferro. Eu não tô nem aí pra armadura de ferro. Eu quero saber de Riri. A trajetória e jornada de Riri. É só isso que eu quero saber. Porque assim, quando você para e pensa que é uma heroína que a gente nunca viu, que eu não conheço. Isso. E assim, a pessoa não é obrigada a lembrar que ela esteve em um pequeno trecho lá em Pantera, entendeu? Pantera, é verdade. A pessoa, talvez, possivelmente, quem gosta da Marvel assistiu aquele Pantera Negra, né? O terceiro. Muito por conta de toda a questão envolvendo o próprio o original, digamos assim, o Pantera Negra original.
Só que a gente sai do universo de Pantera Negra. Isso. Sai da Meg Shui e vem pro universo da Ironheart. E não tem nada. Não tem nada. É um mundo vazio. Minha opinião, eu tô cansado de ter um personagem, aí tem uma amiga do personagem que é extremamente caricata. Você já viu ali aquela amiga? Não sei o que. Sempre tem um caricato, sempre tem um amigo caricato. Aí sempre tem aquele amiguinho meio estranho, que é o bandidão que vai aparecer. Aí ela tem um conflito com a mãe, e aí ela chega, minha mãe, eu tenho uma armadura, tenho que salvar o mundo por causa disso. Aí vai, salva o mundo, e aí via mais uma... Como é? A Miss Marvel. Que é outra produção bem complicada da Marvel. E você falou uma coisa, David, por exemplo, as pessoas não vão lembrar que ela apareceu no segundo Pantera. Mas, tipo assim, Agatha, o trailer de Agatha, se ela tinha aparecido em Wanda ou não, o trailer não eu acredito que o trailer não deixou isso claro. Era como se, tipo assim, se você acompanhou WandaVision ou não, não importa. Se você assistiu esse trailer e quiser assistir essa série, você pode ir. Vá com Deus. Essa é a sensação. Então, tipo, é como você falou, ela saiu daquele universo. Se ela sair desse universo, existe um zerar. Foi zerado, agora é ela. Então a gente precisa ir acompanhando ela desde o início. Lógico. E não vale essa coisa de apresentar ou, tipo, se apresentou ali, tá ótimo. Não. Vamos fazer um trailer melhor, gente, porque eu tenho certeza que... Eu imagino, na verdade, né, que a história de Riri seja muito interessante, esteja interessante. Eu quero crer nisso. Então, por favor, façam um trailer à altura. Porque não é justo que uma heroína dessa seja desperdiçada por um trailer meia boca. Ou... Eu queria pontuar que é o contraponto. E aí eu já vou colocar aqui o Quarteto Fantástico nesse contraponto. Porque o que não falta em Quarteto Fantástico é mostrar coisa do filme. Misericórdia. Já vimos Galactus, a gente já viu a Surfista Prateada, que não é nem o Surfista Prateado, que só joga em qualquer canal do YouTube streamer, vocês vão perceber que é, para mim, um dos maiores erros da Marvel antes de ocorrer, porque a história do Surfista Prateado é para salvar a amada dele, que fica lá no planeta e ele vê o arauto de Galactus justamente, se eu não estiver enganado, ele viu o arauto do Galactus para Galactus poupar o mundo da amada dele. E aí ele promete que se viria a Galactus até que ele pudesse retornar para a amada. A amada é justamente a Surfista Prateada, que nos quadrinhos da Marvel aparece muito tempo depois, com uma história complexa, bem desenvolvida, com um teor bem legal de narrativos dentro dos quadrinhos. Aí eu não sei porque a Marvel tacou-lhe a Surfista Prateada, quebrando completamente com a história. Você sabe por quê, né? A falsa representatividade da Marvel, né? A Marvel quer dizer, gente, a gente levando a bandeira de gênero. E aí a gente vê que isso não é orgânico, que isso é superficial, que nem aquela cena de... Davi subiu, ai meu Deus. Que nem aquela cena ridícula de Ultimato, em que as mulheres se unem, e aí tipo assim, nossa, feminista até dizer chega. E a gente fica assim, não adianta uma cena, gente. Não adianta uma mudança de gênero, não adianta isso se a trajetória é você manter, tipo assim, uma heroína importante para o grupo dos Vingadores, sempre de lado, só vai fazer o filme dela depois, um filme que serve muito mais para apresentar a próxima Viúva Negra. Então, tipo assim, não adianta você achar que uma cena vai mudar todo um histórico de invisibilização. Não adianta achar que, tipo assim, nossa, a Marvel é super LGBT-friendly porque ela fez com que um personagem que não tinha importância nenhuma mencionasse que tem um parceiro, que foi o que aconteceu em Ultimato. Um personagem relevante, que foi naquela cena do grupo de apoio de Steve, e relevante, um personagem interpretado pelo próprio diretor do filme, que não vai fazer impacto nenhum na história e achar que isso é representatividade. Então, bora parar com isso. Se for para você ter
uma mudança de gênero, uma mudança de etnia, uma mudança de orientação sexual, faz isso de uma maneira muito bem construída, complexa. A gente não sabe como é que a personagem vai ser construída na história. Mas a gente espera que não seja uma tentativa ridícula, estapafúrdia, de tipo assim, ó, gente é pró-minorias, viu? Porque não vai funcionar, sabe? Já chega, tá chato, a gente quer profundidade, a gente quer representatividade, não representação. Qual é a palavra que eu sempre uso, Santiago? Você lembra? Quando eu falo dessas coisas? Uma boa narrativa, uma boa história é quando é orgânica. Orgânica, gente, pelo amor de Deus. A gente não quer nada superficial de qualquer Exato, pô. Ninguém tem mais paciência para você assistir uma coisa que seja vazia. A palavra certa é essa, vazia. E eu acho que a Marvel tá tendo um mundo vazio. Um mundo vazio de ideias, de representatividade superficial. É o que eu gosto de usar a expressão representatividade nula, porque você não está tentando representar, mas é anulado pela sua própria tentativa. Então, isso fica claro com o Quarteto Fantástico, que tem 700 vídeos de divulgação. A gente conhece Galactus, a gente conhece a Surfista Prateada, a gente conhece todos os personagens, a gente só falta conhecer o minuto final do filme, entendeu? E aí que eu fico me questionando. Por exemplo, tem uma coisa. Perdi meu raciocínio, mas... Não perca, pode. Voltei. Então, voltando. Porque você falou representatividade, não sei o quê. Sim, que é aquela coisa da Disney, que aí já não vou nem falar da Marvel, vou falar da Disney. Que é aquela coisa de, eu não posso perder o Pink Money, o Black Money, o Money, o Money das minorias, mas eu também não posso perder a audiência do Nerdola, que odeia tudo isso. Então eu vou ficar em cima do muro. E aí vem com essa representatividade nula. Que, sinceramente, antes não tem. Porque se fingir de representativa é pior do que não ter representatividade nenhuma. É pior, é ainda mais impactante em termos negativos mesmo. E a outra coisa gente, eu não sei se divulgar Surfista foi uma tentativa de ter um engajamento negativo, mas ainda assim engajamento, ou se foi um chamariz, eu não sei. Mas é algo que você deveria partir do princípio de que o seu público é extremamente preconceituoso. Se ele vê um negócio desse, já vai detonar o filme desde já. Então, eu me questiono qual foi a intenção. Eu acho que tem alguém que tá querendo sabotar a Marvel, sabe? Não faz sentido. Sabe, toda vez que tem uma história adaptada, eu valorizo muito quando ela é adaptada. No sentido de, eu tenho A, B e C. Esse A e B e C é preconceituoso? É discriminatório? Não. Então, esse material pode ser adotado na contemporaneidade, porque a gente não está carregando, sabe, marcas da sua época onde foi criado inicialmente. Então, se ele não tem isso, ele já tem representatividade. Personagens, as heroínas da Marvel são gigantescas. Tempestade, Jean Grey, Viúva Negra, sabe? Todas, a própria Sue Storm, do quarteto, são geniais. Então, o que é que a Marvel tinha em mãos? O que é que todas as criadoras de conteúdo que se baseiam em quadrinhos têm em mãos? O material. E o material das heroínas da Marvel são maravilhosas. São maravilhosos os mangás, os arcos, são incríveis. E não só das heroínas, mas dos heróis como um todo, de toda a história e estrutura dos grupos da Marvel. E o que acontece? Ninguém usa a banana das histórias. Usa de uma maneira, sabe, esdrúxula, despreocupada.
Sabe, adaptações são bem-vindas. Mas quando essas adaptações elas são usadas apenas com o intuito de marketing, perde qualquer tipo de interesse, de valor. Esse é o grande problema. Guardiões da Galáxia nunca foi muita coisa no universo da Marvel. James Gunn que transformou isso. Porque James Gunn pegou a essência dos quadrinhos e adaptou de uma maneira única. De um grupo de super-heróis que ninguém dava mínima, praticamente. Zé Ruelas. Ninguém na Marvel, inclusive nos quadrinhos, pouco se importava. Star Wars, Gamora, tanto faz. Só que quando ele traz para o cinema e ele adapta, ele ganha o público porque as pessoas se sentiam convidadas a gostar daqueles personagens. Quando você lança Ironheart de uma maneira tão superficial, o personagem, você traz o Quarteto Fantástico, onde você precisa mostrar quase 20 minutos de filme. Se você juntar todos os trailers, deve dar uns 20 minutos de cena ali. Porque você precisa mostrar o inimigo, o arauto do inimigo e mostrar, sabe, as cenas dos heróis. O que é que eu vou assistir nesse filme? É isso. O que isso quer dizer? Tipo assim, se você precisa mostrar as partes principais do seu filme, o que isso quer dizer? Sobre você, no caso, né? Tipo, que divulgação é essa? Porque eu fico pensando, tipo assim, Deus me livre aqui falar bem da Netflix. Deus me livre. Mas em relação a isso, eu vou ter que falar. O trailer de Bridgerton primeiro, né? Digamos que a temporada de Bridgerton vai lançar ano que vem. Tá. Esse ano, você já tem alguma coisa. Isso, para mim, isso é uma crítica a Ironheart. Porque se Ironheart está estreando agora, era pra gente ter coisas há meses. Ano passado, já era pra estar lançando coisinhas. Lançando uma prévia, lançando um teaser, qualquer coisa. Pra gente ir se aproximando, mas já com aquela expectativa sendo criada. E aí, quando a Netflix lança, vai lançando cenas, vai lançando compilados, não conta a história toda. Eu consigo ter uma noção, obviamente. E também teria se eu tivesse lido os livros. Mas eu consigo ter uma noção, só que eu não sei tudo. Porque existe, né? Existe um senso de que eu preciso dar uma espiadinha, mas o todo eu vou conferir no cinema. Se eu já estou praticamente dando uma espiadona, o que me resta para assistir no cinema? Nada. Então, isso é muito perigoso. Por exemplo, a Surfista Prateada poderia ser uma surpresa agradabilíssima enquanto eu estou assistindo o filme. E a depender da forma como essa personagem vai ser conduzida, poderia ser uma representatividade orgânica. Se você já solta isso, talvez na esperança de que isso vai ser um chamariz, eu não sei o que isso diz do seu filme, porque se você precisa soltar o que seria uma surpresa, né, o que seria algo que você descobriria assistindo, eu não sei o que isso quer dizer da qualidade do seu filme. Eu fico até com medo, porque me parece desesperador. Me parece que existe um desespero muito grande para chamar você para assistir o filme. Mas nessa tentativa de chamar para assistir o filme, você revela grande parte dele e aí é que você afasta as pessoas. Por que eu vou para o cinema conferir alguma coisa se eu já sei? Ou consigo imaginar o que vai acontecer? Então, é uma jogada muito arriscada. Né? Então, assim, considerando que a Marvel ela não está boa das cadeiras, não está boa aí nas suas andanças, eu não sei se é uma jogada mais inteligente a ser feita. Na verdade, eu não sei se isso é uma jogada inteligente no cinema no geral. Revelar grande parte. E isso não é de agora. A Marvel já tem esse defeito já há um tempo. De praticamente mostrar grande parte do filme. Não é assim que a banda toca. E considerando o clima atual, a atmosfera atual da Marvel, de fracasso na bilheteria, de decepção do público, de baixa adesão, enfim, ela deveria repensar melhor as suas estratégias. Porque eu não sei se isso é muito inteligente da parte dela. Porque ao mesmo tempo que ela pode atrair um público, ela com certeza vai angariar a rejeição de outra parte.
E não é assim que você atrai esse público das minorias, né? E assim, eu concordo com você porque, por exemplo, eu não fui assistir Thunderbolts no cinema. Eu também não. Eu vou esperar lançar, porque assim... Gente, você sabe que aquela sensação que eu já sei de tudo que vai acontecer? E eu, inclusive, antes de assistir, me cobrem. Eu já sei quem é uma das heroínas do grupo que vai morrer. Você sabe por quê, né? A genial ideia da Marvel. O filme de Thunderbolt não tinha sido lançado ainda. Aí eles lançam aquela bobagem das cadeiras que vão fazer parte do filme. Sim. Só que do grupo de Thunderbolt faltou uma. Nossa. Que não aparece no filme. Então, ou ela traiu o grupo, ou ela morreu. Entendeu? Então, a Marvel, ela não consegue nem mais conectar uma coisa óbvia. Eu não posso dizer quem vai continuar daquele grupo em um filme depois do que ainda será lançado, porque você está dizendo que esse personagem vai morrer ou ele traiu, enfim, ele não vai continuar. Algo grande vai acontecer, porque, tipo assim, Exato. nada justificaria a ausência daquele personagem. A menos Exato. que algo grande acontecesse com ele. Entendeu? Então, isso mostra um completo descompasso da organização da Marvel, sabe? E isso se alia ao que eu vou mostrar agora, que é a reportagem do CEO da Marvel. Que é a pior coisa que eu podia mostrar agora, mas enfim, eu tenho que mostrar. Que é a fala dele, do CEO da Marvel, vou compartilhar aqui, que ele fala o seguinte: CEO da Disney supostamente está frustrado com poucos filmes da Marvel em 2026. Gente, foi no dia 29 de maio. O Bob Iger, né, que está há 200 anos na Disney, né, estaria supostamente insatisfeito com as recentes produções da Marvel, em particular com a escassez de lançamentos cinematográficos da Marvel programados em 2026. No próximo ano, o estúdio terá apenas 2 lançamentos. Gente, é Vingadores. Eu nem sabia direito. Mas é porque eu também não estou acompanhando tanto. Mas enfim. De Vingadores, Apocalipse, Doomsday, tá, gente? Para quem está acompanhando a versão que o mundo todo está usando. Mas aqui a gente tem a mania de traduzir tudo, né? 18 de dezembro, e que eu acho uma data estranhíssima. Essa data de 18 de dezembro é estranhíssima. Tem alguma coisa, uma sensação bem... Sabe por quê? Dezembro, gente, aqui no Brasil, uma época muito comum de férias e tal. Mas não é uma época agradável no norte do mundo, né? No hemisfério norte. Porque essa época aqui já tá frio. Tanto que as escolas param nesse período. As escolas lá nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas cidades da Europa. Porque é um período já frio. A gente já está no verão aqui, né? Em 18 de dezembro, ou chegando no verão. Se eu estiver equivocado. Então, geralmente, não lançamos filmes. Não são lançados filmes nessa época. Filmes de blockbuster. Porque há o receio de as pessoas não irem por causa do frio, por causa da dificuldade de acesso em algumas regiões. É uma época de viagem, às vezes as pessoas saem e vão para o hemisfério sul para aproveitar o calor, né, da região tropical, então elas estão aproveitando as férias e aquele período de outra maneira. Então é muito estranho essa data de 18 de dezembro. Com certeza tivemos outros filmes da Marvel nessa época, mas se vocês parem para pensar, os filmes Os Vingadores ocorreram geralmente em abril. Na primeira metade do ano. Que é a época onde enquanto a gente está caminhando para o inverno, lá eles estão ali no final da primavera para o verão. Então, é a época que é mais agradável, está chegando, se aproximando as férias de verão nos Estados Unidos, enfim. Então, eu não entendi esse lançamento de 18 de dezembro. E aí eles colocam o Homem-Aranha Um Novo Dia no 31 de julho, que na minha opinião,
eu já não aguento mais filmes de Homem-Aranha, tá? E assim, a gente irá sair saímos de Thunderbolts, né? Temos Quarteto, saímos também de antes de Capitão América, que foi um fracasso de bilheteria, de história também, esse eu assisti, e foi um fracasso, na minha opinião. Capitão América é um dos filmes mais bugados em termos narrativos que a Marvel lançou. Ele tem um monte de falha narrativa. E aí vem o CEO da Disney e fala: poxa, tô irritado, profundamente irritado, porque ano que vem só tem 2 filmes. Gente, eu acho melhor ter 2 filmes, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente, desculpa interromper, Santiago, mas eu acho assim, é melhor 2 filmes do que 3 porcarias. É isso. Como vinha acontecendo. É melhor 2 filmes do que várias produções simultâneas e que só uma presta. E olha lá. E assim, eu acho que, considerando a atual situação da Marvel, para mim, ter 2 filmes em um ano é uma consequência, na verdade, é a Marvel, né, tipo, refletindo sobre os anos anteriores, de como foi produções seguidas, série, filme, e que não deu certo, sabe? Não foi interessante. Então, para mim, isso de fazer 2 filmes é você estar olhando toda a sua trajetória, vendo que não deu certo e tentando algo diferente. Eu acho isso bom, ter só 2 filmes por ano. Porque a Marvel não está mais no ápice dela. Ela está em momento aí não vou botar transição, mas de reestruturação. Então, nesse momento, é mais interessante menos filmes por ano, até para que o público, até para que ela possa focar mais nesses filmes, né? Ter a energia toda nesses filmes e com isso a chance de que esses filmes possam ser bons e que o público goste desses filmes. Porque assim, não tá fácil. E no ano que vem temos o Justiceiro, que é uma hora, né, de especial do Justiceiro, que eu acho uma bobagem. Que assim, eu gosto do John Bernthal como Justiceiro. E todo mundo gosta do John Bernthal, do Justiceiro. Pelo menos quem assistiu às séries da Netflix gosta bastante dele. E aí eles vão e lançam 1 hora do especial do Justiceiro. Mas a Wonder Man, ele terá 8 episódios de 30 minutos. Mas vocês entenderam onde eu queria chegar? Eu tenho um personagem famosíssimo, que todo mundo gosta. Eu tenho um ator que as pessoas gostaram dele como Justiceiro. Ele voltou na série do Demolidor e a série do Demolidor só prestou em alguns pequenos momentos por conta dele, da aparição dele. E aí eles preferem fazer só um especial de 1 hora e colocar o Wonder Man por 8 episódios de 30 minutos que ninguém pediu. Ninguém pediu a série do Wonder Man. Pode ser até boa a série do Wonder Man. A gente pode morder nossa língua, como exatamente, como foi a Agatha, depois quando a gente percebeu a importância ali de WandaVision, como WandaVision também foi importante ali na narrativa, várias outras produções partiam de WandaVision, inclusive. A gente pode estar mordendo a língua depois, mas ninguém pediu essa série. E eu acho, Davi, que tem uma coisa que parece que a Marvel não sabe fazer, que é o público gosta do personagem, o público gosta do ator. Parece que ela não sabe aproveitar isso. Parece que ela não sabe como conduzir isso no novo universo. Por exemplo, você tem Wonder Man, massa, beleza. Mas você tem um Wonder Man no percurso de Doomsday. Já começa por aí, que você fica assim, gente... O que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo? Doomsday é sobre o quê mesmo? Então, tipo assim, você tem... Eu entendo que a gente estava falando muito das séries servirem como trampolim para o cinema.
e que não era interessante fazer isso. Mas em tempos de desesperados, eu acho que medidas desesperadas valem. Então, já que você já estava fazendo isso lá antes, por que você também não faz isso agora? Tipo assim, nesse tempo, já que tá lançando pouco filme, lança um bando de série que tem a ver com Doomsday. Mas não lança a série que a gente não sabe para onde vai, de quem tá falando, quem que é, sabe? Aproveita mais as coisas que o público gosta. Tipo, o público gosta muito de Demolidor. Aproveita melhor, traz Jessica Jones, traz Luke Cage. Eu não sei, mas a Marvel precisa aproveitar o que o público gosta. Mas trazer de volta para essa fase de uma maneira que não desperdice esses personagens. É isso que eu tô sentindo, que os personagens estão sendo desperdiçados. Por exemplo, eu acredito que as séries de tipo Echo, Cavaleiro da Lua, eu acredito que devem ser personagens muito bons. Ah, com certeza. Cavaleiro da Lua é muito bom. Devem ser muito bons, mas eles estão sendo desperdiçados. A sensação é essa, estão sendo desperdiçados. Sabe? Parece que, tipo, vou fazer uma série desse personagem e depois, sei lá, a vida leva. Tipo, pelo amor de Deus, parem de desperdiçar personagens. Tipo assim, tem personagens que estão pagando caro por má condução de história e de narrativa, por time ruim. Tipo, nenhum desses personagens, eu não acredito que esses personagens que foram utilizados na série sejam personagens ruins, que tenham arcos ruins, que tenham histórias ruins, origens ruins. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que, infelizmente, esses personagens estão sendo desperdiçados em séries ruins, em filmes ruins. Em filmes também, né? Porque as pessoas colocam, por exemplo, Kamala Khan. Kamala Khan a série é terrível. Tanto que é uma das menos vistas na história do Disney Plus. E aí colocam ela no filme com a Capitã Marvel, que também foi uma personagem que não ganhou muito público. Por que será, né? Essa coisa de ganhar público é controverso, porque a gente sabe Lógico! O público, né? Lógico, porque o público da Marvel, mas estou falando, o pessoal sabe, conhece o público. Entendeu? Por exemplo, a gente tá gravando aqui, o pessoal que gosta da cultura geek, nerd, otaku, tecnologia, etc. Aí você pega uma personagem que ninguém pediu para ter e que a série foi ruim e foi a menos vista. Então, peraí. Opa, essa personagem aqui a gente tem que repensar. Não, aí você pega ela e coloca no filme, o segundo filme, de uma personagem que também ninguém gostou. Porque nós sabemos muito bem por quê. E aí você junta, não deu certo, também não deu certo, aí você junta. E desperdiça, porque Mônica, por exemplo, tinha uma história muito interessante em WandaVision. Melhor que as duas. Porque a história dela tem uma explicação. Ela foi de WandaVision e ela tem a Mônica, ela tem uma história por trás, né, do próprio Capitã Marvel, e ela tem uma ligação com a antiga SHIELD, né, e enfim, você tem várias associações. Então uma série dela é melhor. Eu prefiro uma série dela. Uma série de Mônica traria muitas coisas. Primeiro, traria a possibilidade de Wanda estar ali, de aparecer, de Westview e não sei o que mais o que. Traria a questão da SHIELD e traria também um pano de fundo muito bom para reaparecimento da Capitã Marvel. E talvez, não sei, a introdução de Kamala. Mas é sobre isso. Tipo assim. E outra coisa. Capitã Marvel já foi um personagem desperdiçado. Exatamente. Completamente. Porque o filme dela é muito bom. O filme dela é muito bom, eu gosto muito, é um dos melhores, assim, em termos de protagonismo feminino, em termos de heroína feminina, de heroína. Sim. É um ótimo filme, sabe? É uma coisa muito boa, eu lembro da sensação boa de, tipo assim, meu Deus, ela nos Vingadores, Jesus, que coisa boa. Desperdiçaram ela completamente em Ultimato, completamente. E aí a gente poderia ter uma profundidade na história de Carol. Ela voltar, a gente conhecer um pouquinho mais da jornada dela, ser uma coisa de série. E aí não, decidiram já criar o grupo com ela, e ficou assim, gente, vocês estão
tornando a personagem ainda mais rasa, desperdiçando ainda mais, boicotando aquela personagem, porque eu quero saber mais sobre a Capitã Marvel, mas não desse jeito. E eu acho que esse é o problema. Eu diria até que seria um problema até de Eternos, por exemplo. Eternos eu acho que é muito timing ruim, porque eu acredito que as pessoas gostariam de saber mais sobre aqueles personagens. Elas conseguiriam gostar mais daqueles personagens se eles não tivessem sido introduzidos de modo tão precoce no universo. Porque fica sempre aquela sensação, a gente estava naquela sensação de isso tá ligado aqui, vai aparecer em que filme? E aí é péssimo, porque aí os personagens aparecem, têm o tempo de tela e voltam pro limbo de novo. Capitã Marvel deve ter voltado pro limbo, Mônica voltou pro limbo, sabe? Os Eternos voltaram pro limbo, então você fica assim, gente, e aí? Porque a intenção não é ninguém ficar no limbo, não. A intenção é eles aparecerem, ficarem e se manterem por um longo tempo. Essa é a intenção. Não é tipo assim, apareceu aqui numa série, sumiu de novo, e nunca mais a gente vai ver esse personagem. Não é a intenção. Sabe uma coisa curiosa que a DC tem? A DC tem, eu sei que Batman está em Gotham, Superman está em Metrópole, eu sei que Flash está em Saci, eu sei que os heróis estão espalhados pelas diferentes cidades do universo da DC, tá? Eu sei que Mulher Maravilha está nos Estados Unidos e está em Temícera. Então eu sei onde cada personagem pode estar. E eu sei que a existência de um vilão onde o Superman luta contra, não necessariamente precisa do Flash, porque o Flash também tem seus super vilões. Só que a Marvel acabou apresentando em todos os filmes vilões que são mortos, ou eliminados, ou presos. Então, acabou com aquela sensação de, por exemplo, a Thunderbolt. O que aconteceu em Nova York pela 90ª vez? Cadê o resto dos heróis? Nova York, para salvar Nova York 200 vezes nos filmes, ok, a gente vai salvar. Agora, quando tem um Thunderbolt lá, que também estão no meio de Nova York, destruindo Nova York de novo, cadê o resto dos heróis? Sumiram? Todos. Então, a minha sensação é que a Marvel colocou tantas histórias, tantos personagens, tantas coisas que são inadmissíveis de estarem no mesmo patamar, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, que ela não consegue mais contar uma história e perceber que, poxa, mas a Carol poderia dar um peteleco e acabar com tudo isso. Mas ela tá lá no Quinto dos Infernos, lá do outro lado do universo. Mas ela vai ficar lá o ano todo? Não tem como ela vir pra cá, não? A ameaça eterna? Exatamente, entendeu? Não tem como dar uma ajudinha pra gente. Como ela fez nos Vingadores, que ela tava lá, mas ela vinha pra cá, e aí? Thor tá onde, gente? Thor tá passeando lá com a filha dela, o filho dela com as botas, né? Sumiu. Aí o filme de Thor apresenta lá o Thor, o Hércules, com o vilão no final do filme. Do Thor, Deus e Trovão, né? Como é? Amor e Trovão. Eu nem lembrava mais, eu tava aqui. E aí apresenta o Hércules no final do filme. Cadê ele? O que aconteceu lá? Mas tá lá acontecendo a batalha lá entre eles. Gente, essa premissa de que as coisas estão acontecendo em um micro-universo e aí outra batalha está acontecendo em outro micro-universo, não faz sentido no universo da Marvel. Porque eles tem os Vingadores, tem tantos grupos, e aí do nada eles estão destruindo para destruir o mundo. Não, eu vou ficar aqui sentado, o Capitão América, lá o Homem-Formiga, eles vão ficar sentados lá, dizem, eles vão dar conta. O mundo pode acabar a qualquer segundo. Mas eles dão conta. Não é os Vingadores mesmo. Então, e aí, tem outra coisa, Davi. Porque, tipo assim, teve a união lá atrás. Mas aí agora é cada um por si. Aí vai ter união lá na frente. Mas o que justifica isso? Nada. Só tem, né? Tipo assim, é realmente uma coisa do tipo assim, não, gente, a gente tá só unindo todo mundo para fazer nosso filme. Mas em termos de história, é tipo assim, por que a grande reunião é lá na frente, mas a gente não pode ter, tipo assim, aparições aqui e acolá.
mas aparições bem feitas, gente, não é de qualquer jeito. Mas é aparições para a gente começar a conectar essas pessoas e a união de lá da frente fazer sentido. Isso, exatamente. Sabe? Porque eu lembro que a gente que Davi falou das aparições que tinha em Demolidor. Então, por isso que eu tô falando, as aparições não precisam ser bem feitas, fazer sentido. Então não tem problema numa série aparecer outro herói, não sei o quê. É até bom para a construção desse multiverso, é maravilhoso. A gente vê, opa, esse personagem aqui, tá indo aqui esse personagem, eu vi esse personagem em outro filme, eu vi nessa série, não sei o quê. É legal, porque a gente tá entendendo que tá havendo uma construção para algo maior. Não tem mais como, gente, não tem mais como a Marvel isolar todo mundo de novo, porque a Marvel fez um caminho de isolamento, juntou todo mundo, fez 4 filmes assim, com todo mundo juntinho, e aí agora vai separar cada um por todos, é um tanto quanto incoerente. Se essa separação acontecer com, tipo assim, ainda mantém contato, não tá podendo porque tá ocupado, mas assim que der, ou alguma coisa assim, beleza, faz sentido. Mas quando a gente vem da introdução cada vez maior de super-heróis e heroínas, e quando a gente via nos quadrinhos a união entre eles, tipo assim, meu Deus, olha aqui, Homem-Aranha junto com o Doutor Estranho, mas não só para um evento do Homem-Aranha, não, gente. Era para uma coisa, tipo assim, tava aqui, e aí apareceu, porque precisava de ajuda, porque era um vilão, porque o Doutor Estranho soube desse vilão, e aí tá aqui ajudando o Homem-Aranha. Então, tipo assim, se já houve esse conhecimento, não dá, se já houve essa união, se já houve essas parcerias, essas colaborações, é muito difícil acreditar que cada um tá num canto e ninguém tá nem aí pra ninguém. E aí essas colaborações são convenientes, porque, por exemplo, quer ver? Vai na série da Riri. Shuri não vai aparecer nunca, não vai ter nada de Wakanda. Aí você fica assim, mas aí Shuri apareceu lá, mas não pode aparecer aqui. Mas como? Se já teve essa colaboração, se já teve. E no trailer apareceu. No trailer ela apareceu. Para poder dizer assim, gente, a Riri, foi a daqui, Vocês lembram? Eu senti como se fosse isso. Gente, a Riri é de lá. Foi por isso, viu? Lembra. Então, eu acho que, assim, as colaborações, supostamente, teriam que ser mais frequentes, porque se já aconteceu um grande evento, todo mundo se conhece. Exatamente. Então, as colaborações, elas deveriam ser mais frequentes. Não precisa, gente, todo episódio ou todos os filmes, mas entender que, tipo assim, esse daqui conhece esse daqui, por conta disso, então talvez ajude ou não, talvez não queira ajudar também, enfim, mas pelo menos se conhecem e a gente entende porque cada um tá num campo, beleza. Mas é muito difícil construir um grande evento, tipo assim, qual é o elo? Qual é a cola? Proteger a Terra. Essa é boa. Vou proteger a Terra, mas por que se vocês são heróis de cidades? Se vocês são heróis de estados? Se vocês são heróis de países? Tipo assim, esse povo quer defender os Estados Unidos, vai defender a Terra, mas por quê? Então fica um argumento muito fraco. E depois de tudo que houve, ainda mais. Olha, é a 19ª vez que a gente fala da Marvel. Porque, assim, gente, chega. Nossa. Porque acho que as nossas grandes motivações por exemplo, particularmente de 2011, 2012 para cá, sempre tinha um filme da Marvel, sempre tinha uma história da Marvel que acabava nos motivando a ir no cinema, a comprar camisa, a fazer um grande espetáculo. A gente, eu, Santiago e outras pessoas, nossos amigos, a gente se dirigia ao cinema, assistia o filme, depois a gente sempre saía, sentava e falava, e aí, o que vocês acharam do filme? Então era um rito que a gente tinha. E isso foi se perdendo com o passar do tempo. Então, quando percebemos que o fundo ainda não é tão fundo como a gente imaginava, isso nos entristece e nos leva a gravar esses episódios, infelizmente, falando de problemas da Marvel pela 1000ª vez, né, Santiago? Mas, por mim, é isso mesmo. Não, e eu acho que o que frustra mais é que existe um desperdício de potencial. Sim. What a waste of potential. Porque a gente... quando houve a compra
Da Fox. Tipo, tantas portas, tantas possibilidades. Tipo assim, meu Deus do céu, e agora? Agora vai. Eita. E a gente tá na estaca zero. Isso é muito Agora que começou a trazer o Quarteto Fantástico, os X-Men vão começar a aparecer, mas onde está o Motoqueiro Fantasma, que também voltou e que não usa para nada? Eu fico assim, abismado, porque a Marvel, eu sei que está sob a tutela da Disney, mas não me venha com essa história que Motoqueiro Fantasma, que os justiceiros são violentos. Não tem nada a ver isso. Problema seu, meu amor. Problema seu. Exatamente. Você comprou venda Marvel para outra empresa, entendeu? Porque se você não quer usar seus personagens, tenha santa paciência, né? Ou quer usar de uma forma higienizada, então abra mão, pô. Vende para Amazon, vende para Netflix, para qualquer lugar, qualquer streaming, mas você ficar polindo seus personagens e não utilizando todo o potencial deles, mostra mais uma vez como não adianta ter dinheiro, você precisa ter, né, convicções. Eu acho que a Disney / Marvel perdeu suas convicções já tem um bom tempo. Já, gente, olha, chega a ser desanimador, acho que é essa a palavra, tipo, ai, nossa, Quarteto Fantástico, nossa, eu não consigo mais me animar com nada referente a Marvel, nada. Agatha foi um ponto fora da curva. Mas e aí, tipo assim, Agatha me anima para a possibilidade da abertura de um universo místico, porque é uma coisa diferente, que já não tá ligada a nada que a gente já viu. Mas dizer que eu tô animada para lançamentos futuros. Quando eu nem sabia desse Homem-Aranha Novo Dia. Eu fiz, gente, chega, eu não aguento mais Homem-Aranha. Eu não aguento mais. Já chega de Homem-Aranha. Se vocês quiserem contar a história de Miles, fiquem à vontade. Mas eu já tô cansada de Peter Parker. Eu já tô cansada. Porque não é 4 filmes de Tom Holland. São 3 filmes de Tobey Maguire, 2 filmes de Andrew Garfield e 4 filmes de Tom Holland. Sem contar as participações especiais. Exatamente. Então, tipo assim, Homem-Aranha já é uma figura desgastada. E nem venha falar de Wolverine, pelo amor de Deus. Outra figura desgastada, gente. Chega. Principalmente com o Hugh Jackman, né? Que é um excelente ator, mas cansa. A gente cansa, gente. A gente quer ver os X-Men. Quando a gente fala isso, ai, nossa, não, gente, a gente quer ver todo mundo, a gente quer ver Jubileu, a gente quer ver Tempestade, a gente quer ver Ciclope, Storm, quer ver Fera. Essa que merecia uma história, sabe, uma série só da Tempestade. Com certeza, não tenha dúvida. Ainda dava pra unir ela com Wakanda. Ah, meu pai celeste, porque tem isso, tem essa história. Tem essa história. Ia ser babado. Mas, gente, é cansativo. E é desanimador. É triste isso. Tipo, eu não consigo nem dizer assim, nossa, quando eu vou assistir quando sair no stream. Eu não garanto nem isso mais. Não, eu também não. Eu vou assistir Superman no cinema. Desculpa aí, gente. Thunderbolt é até uma coisa que eu queria falar. Tipo, com asterisco. Com asterisco. Foi um filme que a galera tava até falando bem. Dizendo, poxa, legal. Eu fiquei até curiosa, mas nada vence a inércia de, é melhor me manter no meu canto. E você ficando no seu canto e eu ficando no meu canto, e nós estamos aqui fechando, então, o nosso canto, mais uma vez, da Marvel, tá? Para vocês que estão aí, espero que vocês tenham gostado esse vídeo do nosso milionésimo desabafo para a Marvel. E eu espero que, do fundo do coração, que Ironheart seja bom, que Quarteto Fantástico seja bom, mas a minha expectativa deixa acontecer. Eu não crio uma expectativa nenhuma, né, Santiago? É isso, gente, acreditem, a gente quer muito morder a língua. A gente quer muito, tipo, poxa, foi bom, perfeito. Eu quero morder a língua figurativamente. Aí, né? Eu quero muito, tipo assim, nossa, foi incrível, foi bom, a Marvel agora tá com tudo. Tipo, a gente quer isso. Acredite, a gente mete o pau porque a gente quer uma coisa melhor. E a gente sabe que dá para fazer algo melhor. E é por isso que a gente não cansa de criticar, porque a gente pensa assim, não, gente, tem como fazer coisa melhor. Tem recurso para isso. Tem história para isso, tem base para isso. Sabe?
tem possibilidade em termos de direção, de roteiro, mas não adianta nada você não deixar as pessoas criarem, né? Não adianta podar ali a liberdade criativa, né? Não adianta, né? Que eu acho que liberdade criativa seria muito bem-vinda nesse momento, né? Mas uma liberdade criativa não tipo assim, seja livre, mas assim, a gente tem uma fórmula por trás que é o universo compartilhado. Então você pode ser livre até a página 2. Não, né? Pelo amor de Deus. Justamente. Chega. Beijos, Santiago. Tchau, pai da Gui. Tchau.